Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla e tô de volta aqui no canal hoje pra falar com vocês sobre coerência e a importância de um texto coerente. Bora lá? Quem ainda não ouviu um professor de língua portuguesa, principalmente na reta final do ensino médio, falando sobre a importância do texto ser coerente? Geralmente esse termo aparece atrelado à coesão. Podemos dizer aqui que a coerência e a coesão são o arroz e o feijão da escrita. Nos vídeos anteriores, as meninas falaram sobre coesão sequencial e referencial. Elas estão implicadas na produção de um texto coerente, mas não são a mesma coisa. Para definir coerência textual, precisamos ter em mente que um texto não é um amontoado de palavras e frases soltas. Um texto, para ser declarado como tal, precisa que suas partes tenham relações uma com as outras. Estamos escrevendo um texto, precisamos relacionar as palavras para produzirmos frases, orações, parágrafos e assim por diante. Dentro de um texto, as palavras que no dicionário têm várias possibilidades de significados passam a ter um significado mais restrito, levando em consideração aquilo que o escritor está querendo dizer ao leitor. Então, um aspecto da coerência textual está diretamente ligado a essa delimitação do sentido das palavras no texto. E isso fazemos a partir da delimitação do tema. Ao delimitar o tema, estamos orientando o leitor sobre aquilo que queremos dizer. Coerência diz respeito à harmonia, à conectividade existente em um texto, seja pelo seu todo ou seja pelas suas partes. A coerência diz sobre a articulação de ideias que conferem sentido ao texto. E essas ideias precisam ter nexo. O nexo é o entrelaçamento das partes. E esse entrelaçamento produz um tecido coerente. E esse tecido começa a ser formado pela sua organização global, que sempre assegura que o texto tenha começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E agora eu vou dar dicas preciosas para se produzir um texto coerente. O primeiro passo a ser dado é planejamento, que envolve o seguinte: qual é o tema, qual é o objetivo de escrever sobre esse tema, o que pretendemos dizer sobre ele, qual o posicionamento que assumiremos com relação ao tema, como construir as relações linguísticas para demarcar o posicionamento assumido. Qual ordem será seguida para apresentar as discussões em torno do tema? Como construir as relações linguísticas para demarcar o posicionamento assumido? Qual ordem será seguida para apresentar as discussões em torno desse tema? E a dica final é sempre fundamental verificar se o texto não tem partes que se contradizem e se possui um fio condutor em torno do desenvolvimento. Por fim, vamos recorrer às linguistas Koch e Elias para afirmar o seguinte: a coerência não é um aspecto material, como é, por exemplo, a oração. Não é possível apontá-la, sublinhá-la. A coerência, de fato, depende do reconhecimento do leitor. É ele que, ao ler o nosso texto, pode definir se há coerência. Obviamente, ele não fará isso baseado no nada, como um ato de mera vontade. Para decidir se o texto é coerente ou não, o leitor precisa considerar o que o autor do texto fez, o trabalho que ele apresentou com os recursos da língua. Também precisa se basear nos conhecimentos que possui sobre o tema apresentado. É nessa interação que pode definir se o texto é coerente ou não. Bom, gente, para exemplificando de hoje, eu separei 3 pequenos textos para a gente analisar aqui. No primeiro, a incoerência existe, mas ela é proposital. No segundo, a incoerência é resultado do não saber escrever. E o terceiro é um texto coerente. Texto 1. Texto 1. Último ano de faculdade. Suas convicções ainda vivem? Sim, mas com a ajuda de aparelhos. E como você pretende entrar no mercado? Desligando os aparelhos. Nesse caso, a incoerência proposital está presente quando um dos personagens diz desligando os aparelhos. Dessa forma, ele estaria morto e não teria como entrar no mercado de trabalho. Em outros termos, se nega a competência para a realização de um desempenho qualquer. Esse desempenho não pode ocorrer. Texto 2. Redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal é um tema muito discutido, mas não resolvido. Muitas pessoas apoiam e muitas se contradizem. Adolescentes a partir dos seus 16 anos já têm consciência sobre seus atos e acaba sendo uma das principais causas que é discutido pelas pessoas que querem que a redução seja aprovada. As causas para essa redução acontecer é que os jovens estão entrando no mundo do crime muito cedo e sabem que não vão sofrer nenhum tipo de punição. Concluímos que a redução da maioridade penal não é a melhor solução.
tendo como investir em educação e preparando o jovem para uma carreira bem-sucedida e profissional, contribuindo para o mundo. Bom, a incoerência argumentativa diz respeito às relações de implicação e adequação entre premissas e conclusões ou entre afirmações e consequências. Muitas vezes, as conclusões não são adequadas às premissas. Não há coerência, por exemplo, em um raciocínio como este. Adolescentes a partir dos seus 16 anos já têm consciência sobre seus atos e acaba sendo uma das principais causas que é discutida pelas pessoas que querem que a redução seja aprovada. Não se pode concluir nada com certeza baseando-se em premissas particulares. Logo em seguida vem, as causas para essa redução acontecer é que os jovens estão entrando no mundo do crime muito cedo e sabem que não vão sofrer nenhum tipo de punição. Concluímos que a redução da maioridade penal não é a melhor solução, tendo como investir em educação e preparando o jovem para uma carreira bem-sucedida e profissional, contribuindo para o mundo. A falta de relação entre o que se diz e o que foi dito anteriormente também constitui incoerência. O texto 3 é o texto coerente. Dupla. Mal encerrou o dia de lavar, cozinhar, arrumar a casa, botar o menino para dormir e de deixar a janta à mesa. É hora de morfar. Cílios postiços, ok. Cabelo solto, ok. Cinta modeladora, ok. Batom vermelho, ok. No outro palco, bebe, dança, tira a roupa, deita, chora e até ri. E amanheceu. Transformar. Na bolsa, algum dinheiro, na alma, cicatriz. Bom, gente, é isso. Deu pra entender a importância da coerência no rolê da escrita? Se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ficar super feliz em responder. E agora, corre lá no nosso blog para ter acesso ao material de apoio ao desafio da semana. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E fique de olho aqui no canal e lá no nosso Instagram, que em breve teremos novidades pra galera que vai prestar Enem no começo do ano. Tchau, galera! Até o próximo vídeo.